Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus e dessa vez dando sequência com os filmes dos Vingadores. Pra eu já ir me preparando porque no final do ano tem filme novo, hein? E aí, vocês estão empolgados? A Era de Ultron é considerado por muitos o pior filme dos Vingadores, mas revendo, eu me diverti bastante e encontrei vários ganchos pra gente criar algumas pontes. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com Vingadores Era de Ultron. No início do filme, os Vingadores estão atacando uma base da Hydra que tá com o cetro do Loki. E o líder dessa base militar é o Barão Von Strucker, e ele faz um discurso nesse início do filme para incentivar ali os seus soldados, mas ele é um baita de um hipócrita. Os americanos enviaram seu circo de horrores para nos testar. Enviaremos os seus corpos de volta. Sem rendição! Sem rendição! Eu já decidi que vou me render. E aqui já vem a minha primeira ponte, especialmente porque esse ano é ano de eleição, né? Então eu te pergunto, por quem você tem lutado, se desgastado, defendido? Será que vale a pena? Ou é uma pessoa que no fim das contas não tá nem aí pra você? Como diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Nessa cena inicial também a gente vê como o Hulk é um aliado importante, mas por outro lado difícil de ser controlado. E por isso mesmo ele decidiu parar de tentar controlar a própria raiva e deixar uma outra pessoa, no caso a Viúva Negra, controlar por ele. E vou dizer, esse é o segredo, tá? É você depender de uma outra pessoa, no nosso caso do Espírito Santo, pra te refrear. Infelizmente, no fim do filme, a postura dele é outra, né? Ele decide se isolar para evitar perder o controle, ao invés de manter essa postura saudável aí de submissão e dependência. Após o sucesso dessa missão, os Vingadores decidem comemorar com uma festa. E é uma cena bem gostosa de ver, com os Vingadores tudo lá, né, curtindo juntos. Mas é também uma ponte importante. Nós precisamos aprender a celebrar as conquistas pelo caminho. Foi Deus que ensinou o seu povo a fazer isso e nós não deveríamos esquecer. É, claro, vou ficar. Uma vitória deve ser honrada com festas. É, quem não adora festas? Capitão? Espero que isso ponha um fim aos Chitauris e à Hydra. Então, eu irei à festa. Mas é nesse contexto também que surge a grande ameaça do filme, o Ultron, uma inteligência artificial idealizada pelo Stark para proteger a Terra de uma possível invasão alienígena. Ele quer ter segurança, poder, controle, e assim ele acaba gerando um ser à sua imagem e semelhança. O problema é que ao achar que ele é que sabe o que é melhor para o planeta, sem consultar mais ninguém, ele acaba gerando um ser que pensa da mesma forma, e isso só perpetua rebelião. Isso fica claro na conversa do Ultron com o Jarvis, saca só. Você está angustiado? Não. Sim. Se me der licença, vou contactar o Sr. Stark. Por que o chama de senhor? Acredito que suas intenções sejam hostis. Estou aqui para ajudar. E esse é o grande mal da humanidade, né? A gente não quer um senhor sobre nós, a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, e assim a gente acaba gerando caos e destruição e no fim das contas ainda culpando o nosso criador por isso. Eu também acho curioso que o vilão acuse os Vingadores de serem assassinos e em seguida ele confesse: Como seriam dignos? Vocês são assassinos. Tive que matar o outro cara. Ele era legal. Matou alguém? Sabe, o inimigo é o acusador e ele vive nos acusando de um monte de coisas que na verdade ele é que é. Mas em última análise, o maior problema é justamente essa postura de rebelião contra o Criador. O que no nosso mundo a gente chama de pecado. O filme também traça vários paralelos entre o Ultron e o Pinóquio, que é um boneco de madeira esculpido, preso a cordões, né, para ser usado como marionete de outra pessoa. Mas quando ele ganha vida, ele tenta se libertar. Em outras palavras, a ideia que o filme quer passar é que liberdade é a mesma coisa que independência. Só que isso é uma grande tolice. Porque na verdade a gente nunca vai ser de fato independente,
Porque esse desejo pela independência é justamente algo que o inimigo tenta colocar no nosso coração. Ou seja, você vai estar sempre fazendo a vontade de alguém, ou de Deus ou do diabo, mesmo que você esteja tentando fazer a sua própria vontade, porque essa é a vontade do diabo. Acho que ficou claro, né? O Ultron se acha Deus, ele diz que ele veio para salvar a humanidade, só que ele não entende a diferença entre salvação e extermínio. Ele acha que ele vai salvar o planeta se ele eliminar o risco que existe para o planeta, que é a própria espécie humana. Ultron não sabe a diferença entre salvar o mundo e destruí-lo. Onde acha que ele aprendeu isso? Claro, essa seria uma solução muito fácil para o problema, né? Mas ela não leva em conta o amor. Deus, diante da nossa rebelião, também poderia ter simplesmente destruído tudo, jogado fora e começado de novo. Mas não, ele nos amou e por causa disso ele nos poupou do juízo que de fato a gente merecia, dando uma solução muito mais complicada que exigia o seu próprio sacrifício. Outra cena desse filme que mostra que o assunto central aqui é justamente esse anseio pela independência é você ver o quão ofendido o Ultron fica naquela cena que ele tá roubando o vibrânio do Klaw lá, por ter sido comparado ao Stark. Você é dele. O quê? Eu não sou. Eu não sou. Acha que sou uma das marionetes do Stark e seus homens-ocos? Olha pra mim, eu pareço o Homem de Ferro. O Stark não é nada! Não me compare com o Stark! Isso me ofende. Stark é uma doença! Veja, pertencer a alguém é algo que ele repudia com todas as forças. E pouco depois a gente descobre que existe um outro alguém já que tá sabotando esses planos do Ultron, mas a gente volta nisso daqui a pouco. Também tem um diálogo interessante do Ultron com os Maximoff, em que ele afirma que os humanos vão ter todas as oportunidades deles melhorarem. Mas se eles não conseguirem fazer isso... Como se atreve? Como me atrevo a quê? Você disse que iria destruir os Vingadores, que faria um mundo melhor. Ele será melhor. Com a morte de todos? Isso não é. A raça humana terá toda a oportunidade de melhorar. E se não melhorar? Pergunte a Noé. Cara, essa é uma interpretação muito equivocada da história de Noé. Tudo que Noé pregava é que as pessoas se arrependessem, crescem no que ele estava dizendo, que ia chover, e entrassem dentro da arca. Mas as pessoas se negavam a acreditar nisso, elas tiravam sarro de Noé e elas escolhiam ficar fora da arca. Então entenda, não tem a ver com você merecer entrar na arca. Tem a ver com você aceitar a salvação que está sendo oferecida para você por meio da fé. Aliás, hoje em dia tem um monte de gente que não entende isso também e vive por aí pregando exatamente esse mesmo discurso do vilão. Basta que você se esforce mais, que você evolua, que você seja uma pessoa melhor. Só que isso é uma baita hipocrisia, porque no fim das contas ninguém consegue ser bom o suficiente. A solução que o Stark dá para esse problema é basicamente repetir a mesma coisa, só que ele cria essa outra vida e dá certo por causa da joia da mente, que é algo puro e que está além do Stark. O Visão surge como um contraste ao Ultron, alguém que está de fato do lado da vida, que é mesmo um salvador, que nasce puro e que não herda a nossa corrupção. Ele chega a se declarar "Eu sou", numa clara referência ao Deus da Bíblia. Vocês acham que eu sou um filho do Ultron? E não é? Eu não sou Ultron. Eu não sou Jarvis. Eu sou. Aliás, esse filme, como você pode ver, é cheio de citações e referências bíblicas. Ele também é considerado digno, né? A gente vê isso quando ele simplesmente ergue o martelo do Thor com muita facilidade. Com a ajuda dele, os Vingadores conseguem ter uma chance, né? Porque ele consegue impedir o Ultron de ter acesso à internet e, portanto, ficar restrito só aos robôs que ele já dominou ali, sem ter como escapar pelas portas do fundo. Na luta final a gente vê o plano do Ultron se desenrolando. A ideia era ele erguer toda aquela cidade e soltar de lá de cima, feito um meteoro, né, causando a extinção da humanidade. O que me leva a pensar no julgamento divino da humanidade.
Porque sim, existe uma grande ira divina que vai ser lançada contra a humanidade, mas que na verdade já foi lançada contra a humanidade em Jesus. Ele tomou essa ira no nosso lugar para que nós não precisássemos encará-la. Ou seja, ao invés de nos punir, ele se torna esse porto seguro para a gente, como essa nave imensa da SHIELD que surge no final, para resgatar ali os civis. E ao mesmo tempo ele também se parece com os Vingadores, que estão exterminando todo o mal. Capitão, essas pessoas não terão para onde ir. Se Stark achar uma forma de explodir tudo... Não, até que estejam seguros. Todos aqui contra todos que estão lá embaixo, a conta é fácil de fazer. Não vou sair daqui enquanto houver civis. Não disse que deveríamos sair. Resgatar os civis é parte da salvação, aliás, uma parte muito importante. Mas exterminar o mal também é. Se sobrasse apenas um robozinho sequer do Ultron, a ameaça não ia cessar e tudo podia se repetir. É por isso que Deus estende a mão por meio de Jesus para todas as pessoas que desejam ser salvas, mas aqueles que escolhem deliberadamente pela corrupção do inimigo precisam ser eliminados para a salvação daqueles que creem. Você é o último. Você deveria ser o último. Stark pediu um salvador. Me ficou como um escravo. E o filme termina com uma nova geração de heróis se formando e se preparando para o seu treinamento, nos levando às duas últimas pontes, do trabalho em equipe, claro, e do discipulado. É sempre importante a gente entender que a gente depende uns dos outros, mas também que a gente precisa treinar a próxima geração, porque senão tudo aquilo que a gente construiu vai se perder na história. E aí os outros, né, que vierem depois da gente vão ter que começar tudo de novo do zero, ao invés de se apoiar no nosso legado. Então... Vingadores! E essas foram as minhas pontes com Vingadores Era de Ultron. Gostou? Teve mais alguma coisa que você percebeu no filme que eu deixei de fora aqui do vídeo? Não esquece de seguir também o Ponte do Reino nas redes sociais, de compartilhar esse vídeo, o canal por lá com seus amigos e familiares. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.